Olá, eu sou o João. Eu sou o Jonathan, nós fazemos parte do grupo Ciência 3D aqui na Faculdade Federal de Rio Grande e o nome do nosso canal é Não Largue Esse Celular. E hoje nós vamos demonstrar para vocês como podemos usar os nossos smartphones como laboratório de física experimental portátil. O experimento que estamos realizando aqui é o famoso pêndulo simples, que vocês devem conhecer mais como... O pêndulo simples é um dos principais assuntos estudados na física básica. Ele consiste em um fio preso em um ponto fixo com uma determinada massa aqui na sua extremidade, que quando for deslocada do seu ponto de repouso, oscila em torno desse ponto fixo, realizando movimentos periódicos. Tá, mas o que são movimentos periódicos? Movimentos periódicos são movimentos que se repetem dentro de um certo período. E o que é esse período? Esse período, no caso do pêndulo simples, é o período em que o objeto ou a massa vai de um certo extremo até o outro, então volta ao seu extremo original. Isso é caracterizado como um período. O primeiro a observar algumas características relacionadas ao pêndulo simples foi o Galileu, nos seus estudos sobre os corpos suspensos. Alguns dizem que esse interesse pelos pêndulos começou em 1588, quando ele assistia a uma missa na Catedral de Pisa, e ao olhar para cima, ele se deparou com os lustres que estavam suspensos no teto, e ele percebeu que, embora os tamanhos dos lustres fossem diferentes, o tempo que demoravam para ir de um extremo até o outro era o mesmo, ou seja, o período deles era igual. Realizando experimentações, Galileu percebeu ainda que não só o tamanho, mas também os pesos dos corpos suspensos não acarretam nenhuma alteração no período, que continua praticamente inalterado. Como o movimento do pêndulo e a queda livre são ambos ocasionados pela gravidade, diz a lenda que ele afirmou e comprovou sua teoria na Torre de Pisa, em uma situação em que a resistência do ar possa ser desprezada. No experimento, ele jogou duas pedras de diferentes pesos de cima da torre e elas levariam o mesmo tempo para chegar até o solo. O que contrariava as concepções científicas daquele tempo. Esse método de comprovação através de experimentações ficou conhecido como método experimental de Galileu, considerado o pai da experimentação. Aqui nós temos uma representação teórica de como funciona um pêndulo simples. Nós temos aqui um peso fixado por uma haste de tamanho L, onde esse peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. O que nós sabemos é que a frequência é 1 dividido pelo nosso período, e que o nosso período vai ser 2π vezes a raiz quadrada de L dividido pela aceleração da gravidade. Fazendo toda uma manipulação dessa equação, nós podemos chegar a isolar a aceleração da gravidade e descobrir que ela é 4π ao quadrado vezes o comprimento L dividido pelo período ao quadrado. O que nós podemos observar nessas equações é que não tem nada relacionado à massa, o que faz pensar que o período de oscilação está diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento L do fio que nós utilizamos. E o smartphone, o que ele nos ajuda nesse processo? O smartphone ele nos ajuda a entender e reproduzir esses experimentos, coletando todos os dados desse processo. Para realizar esse experimento, vamos estar utilizando um aplicativo chamado Fifox, que está disponível de graça tanto no Google Play para os Androids e tanto na loja do iOS. O aplicativo nos dá acesso a diversos sensores presentes no smartphone. O sensor que nós vamos estar utilizando nesse experimento é o sensor giroscópio. O giroscópio é um sensor que detecta a velocidade angular do seu aparelho, ou seja, ele consegue detectar quando você gira seu smartphone em torno do seu próprio eixo. Dessa forma, o aparelho consegue detectar se ele está apontado para cima ou para baixo, por exemplo. Mas para que serve o sensor giroscópio no celular? Bom, provavelmente você já interagiu com algum jogo que necessitava que você vire o aparelho para o personagem se movimentar. É o giroscópio que está fazendo essa leitura de todos esses movimentos físicos e convertendo em dados para essas aplicações. Até mesmo o simples ato de você girar o celular e a tela rodar junto é proporcionado pelo giroscópio. Como nós vamos usar esse aplicativo? Nós iremos selecionar a opção Pêndulo, sendo um experimento já configurado pelo próprio aplicativo. Nessa seção, nós podemos iniciar a captação de dados, utilizando um temporizador para iniciar o movimento. Ao final da captação, nós temos os resultados. Na aba G, sabendo o comprimento L da corda, que nós obtemos com uma trena, e para obter nós temos que saber a distância do ponto onde ele está fixo até o meio do centro de massa do objeto. Aqui no nosso caso nós encontramos que é 60 centímetros. Com esse comprimento L da corda, ao informação do aplicativo, ele nos fornece as informações de período, frequência e aceleração da gravidade local. E na aba de comprimento,
O aplicativo assume que a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, para determinar o comprimento da corda do pêndulo através do mesmo processo. Na prática, o resultado é o comprimento do ponto do pivô até o centro de massa do nosso aparelho. Na nova ressonância, é dado o gráfico de amplitude contra a frequência detectada. Dessa maneira, você pode construir um oscilador forçado e mudar a frequência para medir uma curva de ressonância. O período de oscilação é obtido usando uma autocorrelação da soma das três componentes do giroscópio, ou seja, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. A autocorrelação é analisada usando o primeiro máximo para a primeira estimativa e o último máximo para o resultado mais preciso. E agora, vamos refazer o experimento para um comprimento L de tamanho de 110 centímetros. Nós vamos fazer o mesmo experimento para um L de comprimento de 160 centímetros. Uma outra opção para o experimento de pêndulo simples, nós podemos utilizar a função magnetrômetro do Fifox. Entrando nessa função, com a ajuda de um ímã preso em um fio de comprimento L, nós podemos obter o período de oscilação. Para obter o período de oscilação no experimento com o magnetrômetro, é necessário analisar o gráfico de oscilações gerado pelo aplicativo. Deve-se anotar a variação de tempo a cada oscilação completa e tirar uma média desses valores, assim obtendo o valor para o período. Agora nós vamos refazer o experimento do pêndulo simples utilizando o ímã, só que agora o comprimento L do fio vai ser 110 centímetros. Vou selecionar aqui e começar. Ok. Para concluir o nosso experimento, nós fizemos aqui a taxa de erro do nosso experimento quando nós fizemos ele com o giroscópio do celular. Lembrando que o valor teórico para a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente usou o comprimento L igual a 60 centímetros, a gente calculou um valor G de 9,34 metros por segundo ao quadrado, que dá uma taxa de erro de 4,79%. Para o L, comprimento de 110 centímetros, o valor de G medido foi de 9,59 metros por segundo ao quadrado, o que dá uma taxa de erro de 2,24. E para o L igual a 160 centímetros, o valor de G medido foi 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é uma taxa de erro de 0%, já que é igual ao valor teórico. Então aqui a gente pode analisar que conforme foi aumentando o valor do comprimento L, foi diminuindo a nossa taxa de erro. E aqui os valores que a gente encontrou usando o ímã, com o magnetrômetro, o pêndulo simples do ímã. Lembrando que a equação que rege isso aqui, G igual a 4π ao quadrado, comprimento L dividido pelo período ao quadrado. Para o L de 60 centímetros, a gente encontrou um período de 1,6 segundos e uma aceleração da gravidade 9,24 metros por segundo ao quadrado. E para L igual a 110 centímetros, a gente encontrou o período igual a 2,12 segundos e a aceleração da gravidade 9,65 metros por segundo ao quadrado. Bom, esse foi o nosso experimento de pêndulo simples. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos experimentos, compartilhe com seus amigos e até a próxima!